O cara que para a onda 3, ó. Voltando a falar sobre a onda de Elliott de novo, eu vou estar explicando agora o que para uma onda 3, já que ela é tão cabulosa assim, que nem todo mundo diz. Vamos lá. Fazer uma analogia aqui. Vamos supor que esse tempo gráfico aqui seja de 1 hora. E tá dando uma onda 3 fortíssima aqui, ó. E que isso aqui seja uma onda 3, tá, gente? Tô fazendo uma analogia. Eu queria achar aqui, mas sei lá. Deixa eu ver, ó. Eu vou voltar lá na semana passada e não vou achar o exemplo que eu quero dar. Mas vamos criar um exemplo aqui. Cadê o ponto fixo? Vou estar criando um exemplo aqui pra vocês. Acredita, isso já rolou comigo umas 3 vezes na minha vida e eu não sabia o porquê. E eu falei, nossa, que chato. Vamos lá. É o seguinte. Veio aqui a onda 1. Aí em seguida veio a onda 2 de correção. Aí depois veio a onda 3. Aí o certo não seria ter uma onda 4 e depois uma onda 5? Seria, não seria? Só que aqui em cima tinha um número de força. Bom! Deixa eu fazer de vermelho aqui. E assim que a onda 3 chegou a encostar aqui, ela já começou a cair de novo. Aí a pessoa acha que ela contou errado. Mas na realidade não. A onda 3 despenca e começa a violar. A onda 3 não, a onda 4 despenca aqui e começa a violar tudo. Ou tem vezes que acontece isso aqui, ó. Pior ainda. Você calculou certinho, veio de uma lateralização aqui, né? E começou a dar uma onda. Aí teve uma onda 1 com várias outras ondinhas. Cada onda é formada por 5 ondinhas, tá? Que eu já expliquei aqui. Aí vem a onda 1, bum. Vem a onda 2, bum. Aí, olha só o que acontece. Na hora que a onda 3 iria subir, aqui é um número de força. Aí você começa a vender aqui, ó. O essencial seria você começar a vender, traçar o Fibonacci aqui, começar a vender na região de 3,2 pontos, não sei o que lá. Ou então esperar romper o topo aqui no alto para você começar a venda. Só que aí você começa a vender aqui, acima do topo, e tem um número de força aqui, e isso te rebenta. Aí você vende uma, o preço revira. Aí você vende 2, o preço revira. Você vende 3, o preço revira. Aí você acha que vai dar bom, vai no quarto martingale, vende a quarta, o preço te revira. Aí você vai e fala, pô, teoria de Elliott não presta. Mas na realidade é porque não traçou uma simples linha horizontal e não percebeu que a onda não tinha como passar ali. Entende? Vocês têm que entender o seguinte, geralmente quando dá onda 3, não é no gráfico intraday? Não é? Quando dá onda 3, geralmente dá no tempo gráfico de 5 minutos, ou no tempo gráfico de 1 minuto. O número de força, ele é feito em projeção semanal. Ou seja, você está querendo comparar uma onda 3 num gráfico de intraday, que é de 5 minutos, com uma projeção que foi feita na semana inteira, vai dar ruim, meu colega. Entende? Então vamos supor aqui que você esteja aqui no gráfico de 1 hora, você fazer essa projeção do número de força. E você traçou essa linha aqui. Olha que coisa que você vê. E o preço vem subindo. Pum, pum, pum. Aí na hora que chega aqui, ele deveria buscar lá em cima, se fosse o cara. Porque a onda 3 geralmente tem 3 vezes o tamanho da perna de cá, ou 2 vezes o tamanho da perna de cá. Essa perna aqui, tá? Aí ela chega aqui, o número de força tá aqui. Bum, bate nele e começa a cair. Aí dá um ombro, cabeça e ombro, tenta recuperar lá em cima, pum, e cai de novo. Por que número de força? Então, certas coisas que é bacana a gente fazer. Tem vezes que eu analiso em 4 tempos gráficos, tá? Tem vezes que eu faço isso. Oi. Ele coloca assim um cabeça ombro. Ele necessariamente não precisa, tipo, ter a mesma altura, tipo, de uma ponta com a outra, não? Não, aqui, ó. Fazer um ombro, uma cabeça. Normalmente o final do ombro é para baixo que o primeiro. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eu sei que tem uma linha de pescoço, se não me engano, uma treta assim. E, enfim, vou te explicar onde que ela acontece mais. Aqui, ó. Ele acontece mais aqui, ó. Teve a onda 1, a onda 2, a onda 3, aí vem a onda 4, a onda 5. Aí depois da onda 5 não tem as ondas de correção? Que é a onda A B e a C? Então, ele rola demais aqui, velho. Figura gráfica de ombro, cabeça, ombro rola demais.
Teve um trabalho que eu tive que entregar semana passada a respeito sobre ombro, cabeça, ombro, e eu tive que analisar 8 pares de moeda diferentes, em 3 tempos gráficos diferentes, e a maioria das vezes que ele apareceu foi justamente nas ondas de correção A, B e C. Entende? Normalmente é sempre depois da correção das ondas de Elliott que ela acontece. Então, Essa lateralizada, né? dada, isso. Aí, tipo assim, eu olhei assim e falei, pô, não vou operar esse trem não. Aí veio, né, meu professor falando assim, pô, cara, é o seguinte, cada cabeça é uma sentença. Olha pra vocês terem noção, o que o cara virou pra mim e falou. Cada cabeça é uma sentença. Se você não quiser aprender a matéria, beleza, quebrou conta, mérito seu. Aí eu falei assim, mas o que eu opero fluxo, eu não preciso de ombro, cabeça, ombro, não. Aí ele falou assim, você opera o fluxo. E se começar a dar um ombro, cabeça, ombro, você achar que é um fluxo? Aí eu, mas não tem nada a ver, Gabriel. Entende? Ele é desse jeito. Aí, por conta dessa discussão, ele me fez eu fazer, eu não lembro, foi muitas projeções. Ele me pediu para mim usar pelo menos 8 pares de moeda, em 3 tempos gráficos diferentes, e fazer projeções na semana inteira desses 8 pares de moeda, e entregar para ele vários desenhos de ombro, cabeça, ombro. Aí ele sentou, corrigiu tudo e falou assim, e aí, é necessário aprender? Aí eu falei assim, é. Por quê? Porque é justamente o ombro, cabeça, ombro começa a dar, tanto em tempos gráficos maiores, quanto em tempos gráficos menores, quando, vamos supor, você está aí no tempo de 1 hora, explicando aqui para vocês aqui, você está no tempo de 1 hora. Aí começou a dar um ombro, cabeça e ombro, rapidinho assim, você sabe que você está dentro de uma onda de correção, entendeu? Só que você não conseguiu enxergar, por quê? Porque o seu gráfico está no M5, entende? E o negócio começa a revirar, você não entende por quê. Aí você vai lá olhar no tempo gráfico de 1 hora, você percebe que está dentro de uma onda de correção da onda de Elliott. Sacou? Ou seja, mais fácil escutar quem está me ensinando do que eu aprender da pior forma. E foi justamente o que aconteceu. Eu não aprendi da pior forma, porque eu não operei, mas ele me fez fazer muitas projeções. Eu tive que entregar uma planilha cheia desse tipo de coisa. Então eu aprendi na marra, né? Porque é praticando que a gente aprende. Outra coisa, deixa eu olhar o tema aqui, para não sair todo o tema assim. Gabriel, Oi, tive uma dúvida minha. pode falar. Quando eu vejo explicações sobre as ondas de Elliott, eu só vejo todo mundo indicando ela na tendência de alta, fazendo a correção ABC para baixo. Ela não existe na tendência de baixo, fazendo a correção ABC para cima? Existe. Só que sabe o que o pessoal faz? Eles acham que a correção ABC que está rolando após a tendência de baixa dela, após as ondas de baixa, são ondas de Elliott e conta como 1, 2 e 3, entendeu? Entendi, mas aí para cima ela segue 5 braços e para baixo ela vai seguir só 3? Seria só ABC? Aqui ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois vem. E agora só vai descer 3? 1, 2, 3. Aí depois disso, sabe o que acontece? Há uma lateralização. Obviamente não é lateralização propriamente dita, né? Há uma lateralização. E aí ela toma um fluxo de rompimento de queda e faz as ondas de Elliott, que seria a onda 1. Cadê? A onda, a onda 1, a onda 2 e a onda 3. Ou, como ela partiu de uma lateralização, ela pode muito bem fazer a onda 1, a onda 2 e a onda 3. Entendeu? Pra cima novamente. Só que isso é raro acontecer. Entende? Porque aí, sabe aonde que ela vai parar? Deixa eu dar um exemplo aqui pra você ter noção. Ó. Vou fazer bem pequenininho aqui. Se acaso você não estiver enxergando, você me fala que eu faço maior. Ó, onda não, 1. Para na sua tela de H1 aí pra você ver, ó. Descendo ali, ó. Abaixo dessa linha que você traçou, a impressão que tem é que ela fez mesmo. Ela fez 1, 2, fez a terceira onda sempre mais longa. O topo depois da quarta onda, ela não atingiu, ou acho que quase encostou na perna 1 e depois desceu. Poderia ser a onda de Elliott invertida aí, ó. Sim. 1, 2, 3, 4. Sim. Excelente análise. É a onda de Elliott invertida. Só que o que eu tô te falando é o seguinte. Quando o pessoal faz esse tipo de análise, eles fazem o favor de cagar a parada fazendo isso aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui no caso seria onda 1, 2 e a 3 explodindo para baixo, né? Aí depois vem... Só que aqui, ó. Olha aqui pra você ter noção. Já não seria. Entende? Porém, foi uma onda 3? Foi. A onda 3 é a onda necessária para você ganhar dinheiro. Não importa. Isso aqui, essa subida aqui, não importa. Você já ganhou sua grana. É o que eu falei com o pessoal. Geralmente, quando a onda 2 é lateralizada, a 4 tende a ser agulhada. Quando a onda 2
agulhada, a 4 tende a ser lateralizada. Mas isso é regra? Não, há exceções. Aqui no caso abriu, deve ter sido a notícia, só pode. Só pode. Ou se a gente for analisar o passado do gráfico, ó, olha aqui, ó. Se a gente for analisar o passado do gráfico. Você entendeu agora o que cagou a bicicleta? Então, você encontrou respostas no passado para isso aqui. Foi uma onda de Elliott, sim, na tendência de baixa, porém, infelizmente, ele esbarrou em um número de força cabuloso aqui, ó, que deixou praticamente metade da semana revirando ele aqui. Então, aqui foi uma zona onde vários investidores perderam dinheiro. Ou seja, ambos vão lutar para retirar o preço dessa zona. Entendeu? Então, por isso que essa onda 4 quase chegou no fundo do início da onda 1. Foi essa a explicação. Sacou? Aí, voltando Ô, Miguel, excelente pergunta. Parabéns, tá? Voltando ao início aqui. O pessoal chega, faz a onda 1, a onda 2, a onda 3, aí vem a onda 4, a onda 5. Aí, aqui seria o quê? Onda de correção A, B e a C. Aí o pessoal enxerga que isso aqui é uma onda 1, isso aqui é uma onda 2, isso aqui é uma onda 3. Sendo que tá errado, entende? Tá errado. Pelo fato de que, geralmente, você não vê isso acontecer no mercado. Porque assim que... Oi. Tá gravando a aula? Tô. Eu acho. Tô. Por quê? Minha internet tá lenta demais, cara. Que tá horrível, velho. Entendi. Não, tranquilo. É você aqui que tá travando demais mesmo. Tá. Preocupa não que tá gravando sim. Beleza. Tá. Aí, o que rola? O pessoal começa a contar isso aqui como uma onda 1, 2 e 3. Novamente. Achando que vai fazer um topo lá em cima. Aí isso já é um outro movimento que eu vou estar explicando na sala mais avançada. Eu não vou estar falando aqui porque não cabe, velho. Lá a gente vai estudar muito mais teoria do que prática. Tem gente que... E aí fiz a figura de ontem, que eu te mandei no print. Exato, entende? Que é, como é que chama? Você gravou o nome? Ombro, cabeça, ombro... Invertido. Teve um nome lá, você lembra? Coque, é coque, sei lá. É coroque, alguma coisa assim. É um nome bem estranho. Aí fez isso aqui, qual que seria a probabilidade então? Continuar subindo? Não, assim que dá isso aqui, ela tende a descer novamente. Se rolar isso aqui. Por quê? Entendeu? Porque, tipo assim, quando dá isso aqui, velho, a probabilidade é do preço lateralizar, ou ele subir novamente com a notícia, ou ele continuar descendo com a notícia, mas raramente ele faz isso aqui. Faz um backtest. Não precisa de vocês escutar o que eu tô falando. Faz um backtest e vai voltando aqui para trás e me acha. Se vocês me achar 3 vezes que isso aconteceu, eu paro de operar no mercado. Sério mesmo. Não acontece não. Porque uma a cada 100 que rola. Não tem como. Não tem como. No início, quando o rapaz me perguntou a respeito das ondas de Elliott, eu falei, poxa, é mesmo. Aí eu fui e analisei o mercado inteiro. Voltei lá no meu trabalho que eu tinha feito. Olhei o escrito que eu tinha feito. Voltei e revi a minha própria videoaula no YouTube. E falei assim, gente, eu falei, tá certo. Só que lá na primeira videoaula minha do YouTube, eu não falei a respeito das ondas de Elliott na parte de baixo, não. Porque eu fui meio modinha. Todo mundo que explica ela, sempre explica ela na parte de alta. E ela existe na parte de baixo também. Só explica ela na tendência de alta. Isso. Entende? E outra coisa, que nem isso aqui, ó. Vocês sabem que eu uso Fibonacci invertido, né? Quer ver? Para me saber até onde o preço vai. Minha projeção. Então, eu uso Fibonacci... Quer ver? Deixa eu pegar um ponto aqui que já passou. Para não estar explicando isso. Eu uso Fibonacci invertido. Repara para você ver. Se Fibonacci invertido não funcionasse, ele teria respeitado aqui bem a região de 61.8? Não. Entendeu? Então, é umas coisas que a gente tem que estar quebrando o tabu. É uma coisa que é perfil de trader. Se o cara quer operar a vida inteira só fazendo Fibonacci do topo maior para o topo menor, amém. O importante é ser lucrativo. Mas entende? Aqui, ó, repara para você ver que do topo maior para o topo menor também respeitou 61, respeitou 38.2, respeitou 50%, mas rompeu. Só que eu quero saber até onde que a queda do preço vai. Então eu vou ficar relocando o Fibonacci toda hora para aqui, sendo que eu posso traçar ele aqui e saber que a partir do movimento que ele rompeu 100%, ele tende a buscar o 61.8. Entende? Não tem porquê.
Então eu uso Fibonacci invertido sim. Tem gente que me critica por conta disso, mas eu tô ganhando dinheiro. Eu tô ganhando dinheiro. Mas isso aí no caso é a retração de Fibonacci, mas... Isso. Então eu quero saber até onde o preço tende a corrigir para poder continuar no movimento de baixa dele aqui, ó. Então eu traço Fibonacci invertido. Deixa eu estar olhando outro tema aqui. Alguém tem alguma pergunta, gente, a fazer? Não. Não? Aqui, ó. Deixa eu olhar aqui. Padrão de escada eu já falei no outro vídeo. Operar a correção apenas quando for movimento de rompimento verdadeiro. Ah, sim! Sim. Aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir um exemplo aqui no H. Seria bacana, porque vamos supor. O que seria correção de preço aqui? Alguém sabe me explicar? Usando a minha tela aqui? Correção de preço? Isso. Seria